pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os pincéis da Macrylan. São os pincéis da linha Max, uma mega novidade, já tá bombando aí na internet, mas eu recebi há pouco tempo. E eu fiquei super empolgada pra vir trazer pra vocês essa novidade. Os meus pincéis, já vou pedir desculpa, gente, porque os meus pincéis estão sujos. Eu usei quase todos, eu acho, ou todos eles, nessa maquiagem de hoje. Eu vou mostrando pra vocês os pincéis, vou mostrando como que eu usei e tal. Então por isso que eles estão sujinhos, mas eles são com a ponta aqui branquinha, tá? A linha Max é uma linha profissional da Macrylan. Então assim, são pincéis de alta qualidade, muito bons mesmo. Eu fiquei impressionada. Quando eu recebi, eu já peguei neles assim, já senti que eram muito bons. E usando então no rosto eu achei assim incrível. Ao todo são 15 pincéis, tem pincel para face, pincel para olhos. E eu achei que a Macrylan acertou nos formatos dos pincéis. Assim, se você tiver o kit, você consegue fazer a maquiagem inteira só com ele, como eu fiz hoje. Então eu acho que foi bem certinho mesmo a escolha dos formatos. Esses pincéis já estão à venda na loja Arco-Íris Cosméticos, já estão à venda em várias lojinhas que revendem a Macrylan, né? Os menores pincéis, que são os de olhos, custam em torno de R$ 7,90 e vai indo até os grandões, que custam em torno de R$30, tá? Mas então tá nessa faixa de preço. Pela qualidade do pincel, eu achei um preço muito bacana. Os pincéis vêm assim, nessas embalagens. Cada pincelzinho também vem a descrição de como você pode usar e tudo mais. Então eu vou mostrar um por um, vou falando o que eu acho deles e tal, vamos lá. O primeiro pincel é este daqui, o número dele é o A01, tá? E aqui está dizendo que é um pincel grande para pó. Eu usei para passar o pó hoje. Ele tem cerdas hiper mega ultra macias. E ele espalha super bem o pó, gente, é incrível. Adorei, ele é até um pincel meio pesado, assim, sabe? De tanta cerda que tem, olha isso. Vou pegar um pincel aqui, por exemplo, da Love Beauty, olha. O pincel da Macrylan ainda é um pouco maior do que o da Love. E o da Love é um pouquinho mais áspero, assim, sabe? Quando você sente a cerda, assim, no rosto. Do que o da Macrylan. O da Macrylan é mais macio ainda. Próximo pincel é o pincel A02. Ele é um pincel chanfrado grande. E ele tá dizendo aqui que serve especialmente desenvolvido cerdas sintéticas macia para aplicar todos os tipos de fórmulas em pó, todo o rosto e pescoço, ideal também para o bronzer e iluminador. Então esse pincel aqui ele é bem multiuso, você pode aplicar o blush com ele, apesar dele ser gigante. Eu vou pegar um pincel de blush aqui que eu tenho comum, ó, esse aqui é um pincel de blush e esse é ele é gigante, então você consegue tanto aplicar blush. O que eu fiz com ele hoje? Eu peguei só a pontinha dele aqui, passei num pozinho compacto, num pozinho solto que eu tenho e espalhei aqui na área da minha olheira. Por ele ter esse formato assim, que é um pouco mais afunilado do que um pincel de pó, eu consegui fazer isso. Então é uma opção, mas você também pode aplicar blush, como disse na descrição, você pode fazer outras funções. Próximo pincel é o pincel A03, que é o pincel kabuki reto, gente, aquele clássico pincel para aplicar a base. Aqui tá dizendo que ele é ideal para aplicar primer, base líquida, cremosa ou BB cream, então é mais para produtos líquidos, né? E eu apliquei a base hoje com ele, eu achei ele excelente. Eu tenho aqui um pincel da Love Beauty também, que é muito parecido com o pincel da Sigma, o F80, que eu não estou achando o meu agora. E o da Macrylan ainda é um pouco maior, gente, juro pra vocês, ele aplicou super rápido a base. Vou mostrando aí pra vocês no videozinho. Espalhou super bem, deixou um acabamento excelente, não ficou arranhado, sabe? Muito, muito macio, muito bom para aplicar a base. Eu fiquei impressionada de verdade. Acho que esse daqui é um dos que mais vale a pena, porque pincel nesse formato aqui no Brasil a gente tem um pouco assim de dificuldade de encontrar, mas esse daqui tá de parabéns. O A03... eu amei. Próximo pincel, o A04, é um pincel cônico grande. Ele é legal para aplicar maquiagem em pó, como blush, pó, iluminador e bronzer. Mesma coisa, você consegue aplicar pó com ele no rosto todo. Então aqui a gente já tem 3 opções para aplicar pó, olha. Esses 3 aqui dá para aplicar o pó. Esse daqui dá para você também fazer o contorno, porque ele tem uma pontinha fininha, olha. Ele é afuniladinho aqui, então você pode aplicar para fazer o contorno ou aplicar blush. Eu até usei para aplicar o blush hoje, porque eu só peguei na lateral dele aqui, ó, e fui
dando batidinhas nas maçãs e deu super certo. Também é um pincel bem versátil, que você pode ou escolher entre esses três ou ter os três para fazer todo esse tipo de coisa, tá? Próximo pincel é o pincel oval de precisão A05. Este pincel aqui é legal para blush, contorno, pó, iluminador, mesma coisa. Esse daqui hoje eu usei para fazer o contorno. Eu acho que ele esfuma super bem o contorno, porque ele também é meio... tem essa ponta aqui fininha, sabe? Então pega bem certinho aqui, ó. Você também consegue aplicar o blush com ele, você também consegue aplicar o iluminador e também o pó. Ele tem bastante cerda, também dá pra aplicar o pó aqui nessa região dos olhos. Dá pra fazer também muita coisa com ele. O legal de pincéis é que eles são super versáteis, né? Depois que você lava, você pode usar pra outras coisas, não só pra mesma coisa de sempre. Então, esse daqui eu já gostei mais do que esse outro, porque eu achei ele um pouco mais preciso, assim. Dá pra fazer mais coisa ainda com esse do que com esse. O pincel A06, que é um pincel de precisão para contorno. Eu usei ele hoje pra contornar tanto aqui a área do nariz, como para marcar mais a área do contorno, porque ele é mais denso, ele é um pouquinho mais firme, sabe, do que os outros. Ele tem cerdas um pouco mais curtas, com muita cerda, e também consegue espalhar contorno molhado com ele, dá para aplicar o iluminador com ele, dá para fazer contorno do nariz, do pescoço, enfim, de tudo. E ele tem a mesma função que este pincel aqui, por exemplo, que é de topo retinho, que eu tenho da Love Beauty. Só que ele é um pouco mais arredondado, então ele esfuma ainda um pouco mais rápido do que este. Pincel A07, que é o pincel angular para blush. É o nosso pincel clássico de blush, né? Eu achei ele bem macio, bem certinho, encaixa nas maçãs, sabe? Eu apliquei o blush com ele hoje e eu vou mostrar aqui por exemplo, da Miss Friend que eu tenho, olha. É o mesmo tamanho, assim, de cerdas, né? É macio, não solta cerda. Já lavei uma vez e eu gostei muito porque não deu trabalho, assim, sabe? O pincel A08 é um pincel arredondado para detalhe. Você pode aplicar sombra em pó, pó facial, iluminador em detalhes, em região dos olhos. Indicado para aplicar primer na pálpebra, corretivo nas olheiras. Esse daqui você tem várias opções também. Você pode espalhar o corretivo, você pode aplicar o iluminador, que foi o que eu fiz hoje. E, gente, ele fica muito bom nessa área aqui, sabe? Eu tenho um pincel da Macrylan, eu acho que esse pincel aqui é uma versão melhorada do que já existia da Macrylan para iluminador, que esse aqui é o M122. E esse aqui é uma versão melhorada, ele é um pouquinho melhor, a cerda é um pouquinho mais gordinha, então eu acho que fica mais legal ainda para passar o iluminador com ele. Ou para você fazer contorno também do rosto, com detalhes. Ali tava dizendo que você pode espalhar primer. Então, gente, esse pincel aqui tem várias funções também, eu acho que ele é super versátil. Se você quer começar agora, você tá procurando pincéis para completar a sua coleção, é legal você focar em pincéis versáteis, que dá pra você fazer várias coisas com um só, entendeu? O pincel A09 é o pincel para sombra, tá? Só que eu sou diferentona e eu usei ele pra aplicar o corretivo. Então, primeiro eu espalhei o corretivo laranja, que eu uso nas minhas olheiras, né? E ele espalha super bem, você consegue aplicar bem aqui rente aos olhos. E eu achei ele uma ótima opção pra isso, pra corretivo. E depois eu apliquei o corretivo normal com ele, né, por cima e tal, e foi muito bom, ele deixa um acabamento lindo. Então, claro que também você pode aplicar a sombra, né, depositar a sombra com ele, esfumar um pouquinho, porque ele tem um formato, ele é parecido com o pincel de esfumar, mas ele é meio achatadinho, olha. Então você consegue tanto aplicar sombra como esfumar também. O pincel A10 é o pincel cônico para esfumar, é um pincel clássico de esfumar sombra, né? Também usei hoje para esfumar aqui, ó, bem no côncavo. É aquele pincelzão gordinho, fofinho, de esfumar que a gente ama, pra fazer assim aquela esfumada geral nos olhos, sabe? Eu achei ele excelente pra isso. Eu achei super parecido com o pincel da Vult, que eu já falei pra vocês que é o meu pincel favorito pra esfumar. Ele tem exatamente o mesmo tamanho, olha, e basicamente mesma quantidade de cerdas, assim. Então eu achei muito parecido na hora de esfumar. Já tenho aí um amiguinho meu da Vult que eu amo, e esse daqui com certeza eu vou usar muito. O pincel A11 é o pincel oval para sombra, é a mesma coisa, gente. Ele é um pouquinho mais preciso do que o A10, olha. O A11 ele é um pouquinho mais fininho do que o A10, que é aquele para esfumar geral. Então esse daqui eu usei hoje para esfumar assim uma sombra e outra, né, para dar aquele degradê.
e deu super certo, super macio. Não é aquele pincel que pinica a pálpebra, sabe? Tem as cerdas bem legais, então super amei, gente. Já tem aqui, ó, duas opções de pincel para esfumar da Macrylan. Pincel A12 é um pincel oval para o côncavo. Mesma coisa, gente. O A10, o A11 e esse é o A12, que é um pouquinho mais preciso, tá? Acho que dá pra perceber, né? Ele é um pouquinho mais preciso. Então esse aqui também, eu apliquei a sombra aqui no cantinho, esfumei e tal. Então também deu um mega resultado, eu adorei. Muito bom os pincéis de esfumar. Pincel A13 é um pincel de detalhes para olhos. Ele é assim, ó. Ele parece aquele pincel lápis, né, que a gente chama. Ele é bem preciso. E foi o pincel que eu usei para aplicar o preto aqui no cantinho externo, né? Então você pode aplicar. E também eu apliquei sombra nos cílios aqui. Nos cílios não, né? Na parte aqui de baixo dos olhos, que também deu super certo. Ele é muito preciso. Eu vou colocar ele do lado do A12, tá? Só pra vocês verem o tamanho, olha, ele é bem preciso, com cerdas mais curtinhas. O pincel A14 é um pincel duplo escova e chanfrado, então ele tem dois lados, olha. Desse lado é uma escovinha pra você pentear a sua sobrancelha. Do outro, ele é um pincel chanfrado clássico. Vou comparar aqui com o meu da Ruby Kisses, que é o meu pincel favorito de sobrancelha. E ele não desbancou o meu da Ruby Kisses, porque eu acho que o da Ruby Kisses, ele é um pouco mais preciso, tá? Ele tem as cerdas bem fininhas, olha. Bem legal pra você preencher certinho a sobrancelha. Aqui no cantinho ele dá um mega detalhe. Então eu ainda prefiro usar esse aqui, da Ruby Kisses, pra sobrancelha. Mas ele também fez um bom trabalho, assim. Eu acho que ele tem as cerdas maiores, então você consegue preencher ainda mais rápido. Só aqui no cantinho, no final da sobrancelha, que você tem que ter cuidado pra dar aquela precisão, porque as cerdas são maiores e um pouco mais gordinhas. Mas dá pra você preencher a sobrancelha tranquilamente, dá pra você esfumar também aqui embaixo, dá pra fazer delineado, dá pra fazer várias coisas com o pincel chanfrado. E o último pincel, o A15, é um pincel para delinear. Eu usei ele pra aplicar corretivo aqui abaixo da sobrancelha, pra fazer o contorno, né? Eu já achei ele durinho demais pra fazer isso, então também usei pra espalhar o lápis preto aqui abaixo dos olhos. Já gostei disso, porque ele tem uma precisão, então ele esfuma bem rapidinho, assim. E não usei ainda pra delinear, mas não sei, gente, eu prefiro, acho que chanfrado pra delinear, tá? Ele é assim, com topo retinho. Então, também é um pincel que dá pra fazer várias coisas, não só delinear, tá? Mas se você quiser, dá pra delinear também. Então, são pincéis, assim, super versáteis, com uma ótima qualidade, realmente pincéis profissionais, gente, que dá pra você usar, sim, em cliente, se você quiser. Então, eu acho que ele vale muito a pena. Não tá com preço tão caro, assim, comparado a marcas profissionais mesmo, né? E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar então o vídeo. Se gostou, deixa o meu joinha, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima!